noite, estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Espero que estejam me ouvindo já. A gente vai aguardar só alguns segundos aí até a Carol entrar. E aí a gente começa o nosso bate-papo aí. Queria agradecer, né, a presença, a força de todo mundo. Muitos colegas aí, muitos amigos mandaram mensagem, alguns que não vão poder estar, né, aqui na live, mas depois a gente vai deixar o vídeo no YouTube, então a gente vai passar depois o link para quem não pôde ficar, né? Queria agradecer muito aí, porque realmente foi um retorno bem bacana, assim, né? A gente tem muitos amigos aí que apoiam e acreditam na gente aí nas nossas ideias aí. Muito obrigado mesmo. Um pouco nervoso a primeira, né? É como dar aula. Cada sala de aula, cada ano, a primeira aula, a voz treme. Depois a gente vai ficando mais tranquilo, né? A gente vai aguardar aí a Carol para começar, tá bom? Muito obrigado por todos aí. Muito bacana. Vou uma água aqui para dar uma. Vamos aguardar a nossa amiga aí. Bacana, hein? Tô gostando. Carol. Vamos esperar a Carol entrar no vídeo com a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar aí. Só mais alguns segundos aí, tá bom? Aí, a Carol tá conectando aí. Boa Oi, noite. boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês, viu? Muito bacana, agradecer o Leandro aí por participar, estar com a gente aqui, né? É um projeto que a gente vem querendo fazer já há algum tempo, a gente foi dando corpo para ele, né? E acho que agora sai. Estamos um pouco nervosos aí, mas a gente vai alcançar, né, Carol? A gente vai alcançar os nossos objetivos aí, tá bom? Agradecer todo mundo mesmo, tá? A ideia, então, primeiro, né, é a gente falar um pouco sobre a questão da inclusão, né? Essa semana é uma semana que se comemora a inclusão, então nós tivemos o Dia da Inclusão, a gente sábado é comemorado o Dia do Surdo, né? No mundo inteiro nós temos um número muito grande de pessoas surdas, né? No Brasil esse número estima-se que seja 11 milhões de pessoas, né? Então a gente está querendo atingir essas pessoas, literalmente dar voz a elas, né? Permitir que elas sejam vistas, que elas sejam notadas, que possam contribuir na nossa sociedade aí, né? Eu tive um contato com a comunidade surda de uma forma mais profunda aí o ano passado, quando eu trabalhei aqui na prefeitura de Jundiaí, e aí eu tive muitos alunos surdos, né? E inclusive eles me deram um sinal, me batizaram. A Carol me explicou que quando se passa um período com a comunidade, então eles te dão um sinal, que no meu caso, por causa da minha barba aqui, né, de duas cores aqui, então eu sou professor da barba duas cores, certo? E aí eu queria, né, realmente mais uma vez agradecer tanto a presença de vocês que estão assistindo, quanto da Carol e do Leandro, e começar, né, falando rapidamente sobre quem são essas duas pessoas aqui da live, tá? A Carol, ela é intérprete de Libras, né, está formada em letras, ela é intérprete de Libras, né, tem essa habilitação, e ela é casada com o Leandro é surdo, né, e eles têm três filhos, né, tem o maiorzinho, que tem 9 anos, que é o Miguel, e eles têm um casalzinho de gêmeos, que é o Pedro e a Isa, de 6 anos. E aí, como eu tenho as gêmeas também, né? Todo mundo sabe que quando a gente tem gêmeos, a gente adota os gêmeos dos outros, né? E automaticamente a gente se torna amigos, né? Então, eu queria que vocês conhecessem eles. Eu sou o professor Rodrigo, né? Muitos me conhecem. Alguns estão me conhecendo agora, foi muito legal, indicaram, passaram aí para as pessoas, né? Eu acho que teve. Voltou? E aí, então, a gente está numa proposta nova aí. E eu queria, então, começar, né, essa live, essa conversa nossa aí, perguntando para o Leandro, acho que é a curiosidade que todo mundo tem quando a gente conhece alguém
na questão que é uma pessoa com deficiência, a gente pergunta, isso é desde a sua infância, né? Você já nasceu com a surdez ou foi algum evento que aconteceu que deixou você sem audição? Bom, quando eu nasci ouvindo, e aí, com o passar do tempo, nos 2 anos, eu tive Desculpa, e aí com 2 anos de idade? meningite. Ah, legal. Isso é até legal a gente saber também, porque eu fui dando uma pesquisada, né, e eu vi que a OMS, ela fala que muitos casos aí, né, geralmente 60% dos casos poderiam ser tratáveis, né, para não evoluir para uma surdez total, e que desse total aí 31% está relacionado a algum tipo de doença mesmo, e eles falam geralmente cachumba, sarampo, meningite, rubéola, né? Então também já mostra para a gente a importância aí de acesso à saúde desde o do pré-natal, né? E ao longo do tempo, e para evitar esse tipo de consequência no futuro aí, né? Então, bacana. Aí eu até queria perguntar, né? Eu converso muito com a Carol, e a gente fica meio receoso com alguns termos, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não chama de surdo, porque é pejorativo, não chama de cego, né? Mas, então assim, é igual, nós falávamos pessoas com necessidades especiais, o portador de deficiência, é a pessoa com deficiência. Aí eu gostaria que vocês explicassem para a gente sobre esses termos, né? Qual que seria o correto da gente falar e se existe, se seria, vamos supor, ruim chamar uma pessoa de surda, se ela tem essa deficiência da surdez, né? Não é preconceito. Só o pessoal está falando que está dando eco. Eco? O meu está dando. Aqui não. Deixa eu tentar arrumar o som. Só um minutinho. Melhorou? Eu acho que tá legal. Ó, tem gente que está dando eco. Mas aí teve gente que escreveu que estava normal. Então eu não sei se de repente, será que é com a pessoa, não? Não sei. Porque para mim tá sem eco, tá normal. Bom. Não tem dois. Então vamos continuar. Vou falar. Vem pra cá. Eu desliguei, irmão, vê se melhora. Tá. Vai ser isso, né? Aí o outro tá aqui. Não é errado. Né? Não é preconceito. O surdo que é profundo, é chamado de surdo. E quem tem uma perda e usa a língua portuguesa normalmente é chamado de Tá, porque eu vejo também que acho que tem um erro que é muito comum, né? As pessoas falam assim, o Leandro é surdo-mudo, por exemplo, porque a gente sabe que algumas pessoas que são surdas emitem sons, outras não. Mas aí também tem a ver com essa experiência de ter tido audição por um período da vida, por exemplo, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso aí. O termo surdo-mudo, esse sim é um termo que não deve ser utilizado. Esse termo é errado, é isso? É isso mesmo. O Leandro faz... Pode falar. Não, eu só ia completar. O surdo, ele é considerado mudo, cegas vocais.
que ele não consiga ou que ele não tenha uma coerência, né, compreensiva, ele esse som. Aí ele grita. Não é mudo. Essa diferença. Ah, entendi. Legal. Beleza. Falando aí do dia a dia do Leandro, né? Por exemplo, o Leandro trabalha, ele é um profissional, né? Como que é para ele se comunicar na empresa, por exemplo? Ele faz leitura labial ou as pessoas da empresa acabaram meio que aprendendo a se comunicar com ele através dos gestos, das libras? Então, dentro da tem um rapaz que se chama de e quando tem algo mais evidente, mas no dia a dia, eles isso. Então, geralmente conseguem se comunicar. Isso? Isso. Legal. Mas Sim, tem a dificuldade, né? Porque, assim, eu sou professor e a gente percebe, por exemplo, a ausência de profissionais, intérpretes e também que tratam de outras deficiências na escola, né? Até o motivo dessa nossa conversa é justamente sobre isso, para falar sobre a importância da inclusão, certo? A gente tem que estar na lei, e acho que é mais do que justo, que todas as pessoas tenham o mesmo direito à educação e a gente ofereça as mesmas condições para que a pessoa entre, né, acesse e permaneça na escola. Como que foi no caso do Leandro essa alfabetização dele? Porque outra coisa que é interessante a gente falar, né? Muitas pessoas pensam assim, coloca a legenda, se a pessoa é surda, ela lê a legenda, tá ok. Só que aí eu também aprendi isso no ano passado, que muitos surdos não foram alfabetizados em língua portuguesa, né? E aí como que funciona isso? Então, assim, no caso do Leandro, ele foi alfabetizado, ele recebeu esse auxílio, isso foi aqui em Jundiaí, em outra cidade que ele morava? Sim, eu alfabetizei portuguesa, mas você falou não são, entendem palavras mas não e a minha alfabetização na escola Parnaíba, na escola Desculpa, falhou, Carol. Qual que é a escola? Conde. Certo. Então, essa é uma outra coisa que eu acabei pesquisando também, que 80% dos surdos não são alfabetizados em língua portuguesa, né? E aí, o ano passado, a gente conversava muito, né, Carol, lá na escola, e aí a Carol até falou de alguns casos de alunos que se matriculavam, era uma escola de jovens e adultos, né? E aí tinha muitos jovens surdos que não tinham sido alfabetizados nem em língua portuguesa e muito mal alfabetizados também em Libras, né? Sabia pouca coisa da Libras. E isso tem a ver também com uma questão, às vezes, da família não ter acesso ou ter uma certa dificuldade mesmo que essas pessoas tenham esse tipo de atendimento, de tratamento, né? Hoje em dia, o Leandro acha que essa comunicação está mais fácil, porque, por exemplo, a gente percebe que tem cursos, né? Que tem aplicativos, você entra em sites aí para navegar, tem aquele recurso para Libras. Ele acha que isso realmente está melhorando ou ainda falta muita coisa para essa acessibilidade, para quem é surdo conseguir se comunicar? É importante. A maioria das pessoas não entendem. Então, isso é interessante. Um aplicativo, que é o Icon, é muito bom, que é da Prefeitura de São Paulo. Ele está falando como ele consegue, né? Ele é ótimo então ele funciona como uma intérprete que fica lá de 24 horas
E se o surdo chega lá, no médico, não tem o médico pode baixar e vai ser difícil ajudar na cultura. Porque assim, é muito difícil a gente ver assim, e o médico não olha, né? Normalmente, sempre ele diz, o que você tem? Fala, né? Ele não olha. Então, isso é muito difícil. Então, com esse aplicativo, ele consegue dar um. Mas ainda a gente sabe pouco, né? Infelizmente. Porque eu acho que isso é uma outra questão, né? Porque eu fico pensando assim, o que você acabou de falar, né? Você vai na consulta médica, ele abaixa a cabeça, ele nem olha para você. A gente fica indignado, a gente fala assim, nossa, eu fui no médico, ele nem olhou na minha cara, né? Nem me deu atenção. Aí você imagina para a pessoa que tem a deficiência. E eu penso que é justamente isso, coisas do dia a dia mesmo, né? Imagina, porque assim, você pensa, você que tem a fala, você entra na farmácia, e aí você diz o que você está sentindo, o balconista faz algumas perguntas e consegue te indicar uma medicação ou falar onde está aquele produto, né? Eu imagino para o surdo, por exemplo, como que é esse dia a dia. É coisa simples do dia a dia, bastante dificultoso, né? Uma coisa que eu lembro de ter conversado com a Carol, eu acho que aí foi quando começou me dar um start assim de que algumas coisas precisam ser modificadas, né? Lançou aquele filme Dumbo da Disney. E aí eu falei para Carol, falei, pô, Carol, lançou o filme da Disney lá, o Dumbo, esse final de semana eu quero ir com as meninas assistir, e aí você vai com a sua família assistir? E aí ela me explicou a dificuldade que é, né, para assistir um filme infantil, porque aí não tem legenda, porque é infantil, e a dificuldade dela acompanhar o marido sendo surdo para ela fazer a interpretação para ele e prestar atenção no filme. Então, assim, são coisas do dia a dia, são muito difíceis, né? O roubo só o seu volume, só a minha voz. Será que assim melhorou? Deixa eu ver. Não. Será? Tá dando eco aqui também. Ué, que estranho, né? Melhorou? Será? Não? Agora, Opa, parece que melhorou. será que melhorou agora? Parece que sim. Acho que tá melhor, né? Então tá. Beleza. Vamos voltar. Isso. Falando. Queria que vocês falassem um pouquinho disso mesmo, assim, coisas do dia a dia, coisas que seriam simples, né, de todo mundo fazer, a dificuldade que vocês encontram, por exemplo. Isso. É muito difícil. Não tem legenda. E não tem janela. Então, por exemplo, o Leandro é o. Então, a legenda. Mas os filmes são dublados em português. As crianças vão, mas quando a gente vai junto na cidade, a gente precisa interpretar o filme. E às vezes, assim, então, interpretar tudo é muito difícil. Porque ele perde. E aí, quando volta, falou, passa ali rapidinho, do lado, sentada, fala ali rápido, cura de vista, aí volta para a leitura, então ele perde também. Muito complicado. E a questão da escola, né? Eu penso, por exemplo, filhos de vocês, né? Tem um pai surdo. Por exemplo, na escola, existe a aprendizagem de Libras? Existe, né? É normal as escolas oferecerem Libras para as crianças? Não. Não tem.
E aí eles aprendem com vocês, né? Isso, em casa. Às vezes, por exemplo, assim, uma pessoa que tem a inclusão de fala, desde a educação infantil, veja, ó, ela está falando, Você está lendo? Tá falando que tá dando eco, né? A sua voz, ela fica oscilando. Tem hora que tá super limpinha, aí tem hora que ela dá uma... Que estranho. E agora? Será que... Você tentou abaixar? Já baixei, já tentei aqui. É que eu ia falar, de repente a gente usar fone, né? Mas aí eu não sei se usando fone ficaria bom para você também, né? Ele vai tentar pegar um melhor. Beleza. Porque o meu tá tudo baixo aqui também. Será que se a gente usar fone, né? Porque eu vejo muitas lives as pessoas usando fone. Mas aí eu não sei se ficaria bom, no caso para você, fazer os sinais também. Não, para mim não tem problema. Tem problema? Vamos tentar. Vamos pôr o fone aqui. Vamos ver, ó. O pessoal falou que acha que melhorou. Vamos ver. Com o meu microfone, na hora que você tiver com fone, aí vai estar com o seu microfone, eu acho que vai ficar melhor mesmo. Tá. Enquanto isso, agradecer o pessoal, né, que tá participando, tá mandando uns incentivos aí. Muito obrigado. Agradecer, obrigado aí para todo mundo mesmo. Espero que a gente consiga, né, tirar algumas dúvidas e principalmente cortar esse preconceito, né? É bem a palavra preconceito mesmo. Algumas ideias que a gente tem aí que na verdade não correspondem, né, à verdade, à realidade. Hoje mesmo, quando eu falei para uma pessoa da live, ela falou: "Ah, mas você escreveu lá surdo. Nossa, é um termo tão pesado." Aí eu falei: "Não, é porque ele é surdo, né? Não é porque o termo é pesado, ele é surdo, né?" Então eu acho que a gente tem que... É muito por falta do conhecimento mesmo. A gente fica até melindrado de falar, né? Acha que tá falando, tá sendo grosseiro, tá sendo indelicado, né? Vamos ver, a Carol vai pôr o... Vou pôr, mas eu acho que agora melhorou, porque acho que tava dando eco aqui, ó. Agora aqui não dá mais eco. Vou tentar sem incidente que a gente põe. Isso, então beleza, legal. Acho que era o eco, devia ser daqui, Então, e aí a gente estava falando dessa questão justamente do dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que em alguns lugares existe sessão de cinema adaptada ou sessão de cinema especial para quem, por exemplo, é do espectro autista, né? Por uma questão do som mais reduzido, a questão da iluminação, né? Por exemplo, para quem é surdo, a gente sabe que tem audiodescrição, né? Em todo esse tempo que eu já fui em cinema ver filme de criança, e não foram poucos, né, por causa das Ninas, o único filme que não era nem opcional, era em todas as sessões, foi o Laços, da Turma da Mônica, que era com audiodescrição. Então, acho que é o que você estava explicando, que ficou ficou meio vago aí, que é a questão do surdo não ouvir só o diálogo, né? Mas saber o que está se passando no filme, na trama, né? A questão de tudo, o suspense, o momento de alegria, né? O barulho que a porta abrindo, ele realmente entendeu o filme, né? Então eu acho que são pequenos detalhes, mas para a comunidade surda isso faz toda uma diferença, né? Isso. Essa audiodescrição que você falou eram para os deficientes visuais, né? Então esse recurso teve mesmo em todos os cinemas. No nosso caso, quando a gente viu que ia ser um filme acessível em Libras também, a gente ficou muito feliz. A gente foi, acho que, um dos primeiros a comprar o ingresso aqui em Jundiaí. E quando a gente chegou no cinema, no primeiro cinema, não sei se pode falar o nome dos cinemas, sei.
Mas A assim, a gente só gente tem dois, né? tem dois, nós fomos nos dois, e deu ruim os dois. Então, assim, Ou seja, era o acessível, não muito lá acessível, né? assim como quando nós fomos no primeiro cinema, a gente chegou lá todo empolgado, falou, nossa, não acredito, vai ser o primeiro filme que ele vai conseguir, tipo, assistir inteiro. E aí, quando a gente entrou lá na bilheteria, que eu fui conversar, pediu recurso, ela falou assim, a gente tem o recurso, mas ninguém aqui ainda foi treinado, então ninguém sabe mexer no aparelho. Porque eles entregariam um tablet que você ia encaixar na cadeira de cinema e ficaria de frente para a tela. Então, na tela estaria passando o filme e embaixo teria a intérprete de Libras, sinalizando a fala. E aí ela falou que ninguém tinha treinado, ninguém tinha recebido treinamento para aquilo. A gente ficou assim indignado, pedimos o dinheiro de volta e falou, vamos tentar no outro shopping, né? No segundo cinema. A segunda opção. Na segunda opção. Quando nós chegamos lá, de novo, aí enfrentamos fila, compramos o ingresso, maior burocracia. Aí quando a gente chegou para comprar o ingresso, né, que nós fomos conversar sobre acessibilidade, ela falou assim, a gente tem uma sessão só, e é de manhã às 10 horas, quando abre o cinema, durante a semana. De sábado e domingo não tem sessão, e em outros horários não tem essa sessão. Daí o Leandro falou assim, poxa, então o surdo não pode trabalhar, porque a sessão é só de segunda a sexta, 10 horas da manhã. Né? Então tem acessibilidade, mas não tem ao mesmo tempo. Exato. Ele ficou tão nervoso, ele queria ir embora, mas aí assim, a gente estava com criança, né? A vontade era de falar, não quero, não vou gastar meu dinheiro com isso, porque vocês prometem uma coisa, prometem acessibilidade, não cumprem. Então ele falou assim, a minha vontade é de ir embora. Mas aí as crianças estavam, ele falou, não, por eles, né? Quantos filmes eu já assisti sem por eles, Isso. pelas crianças? Então vamos. Aí nós ficamos, mas foi mais um filme, né? Sem legenda, sem intérprete de Libras, sem nada, né? Ele pegando trechos do filme, quando a luz apagava e ficava só a imagem, estava muito escuro para ele me ver do lado, não dava para Não interpretar. dá. Quando a luz clareava, eu conseguia interpretar. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Isso. E eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, né? Porque para algumas pessoas, se a gente não tem, né, uma pessoa com deficiência em casa, na nossa família, a gente não enxerga esses pequenos detalhes, que não são detalhes, fazem toda a diferença. Quando você falou que o Leandro, né? Então o surdo não pode trabalhar, né? Então, assim, é como se deixa ali aquele horário no sábado de manhã, se quiser ele vem nesse horário. Não, não é assim, né? O que eu venho pensando por exemplo, nossos filhos são típicos, né? Não apresentam nenhuma deficiência. A gente sabe qual é a dificuldade dessas crianças, né? De terem o acesso, de aprender. A gente sabe a dificuldade do professor de conseguir educar uma criança sem sem ser portador de nenhuma, desculpa, sem ser deficiente, não ter nenhuma deficiência. Agora, imagina as famílias que têm crianças, né, com deficiência, seja ela qual for, não só auditiva, né? A gente sempre vem falando sobre isso, sobre a inclusão, né? O que você falou no cinema, meio que acontece em todos os ramos mesmo, em todas as áreas, né? Na educação a gente fala muito da educação inclusiva, que na verdade ela praticamente não inclui, né? Porque é o professor que não tem o treinamento, não tem o conhecimento correto, ou muitas vezes a família tem que entrar com uma ação judicial para conseguir um professor especialista para acompanhar o filho na escola, né? Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Eu acho que a sociedade no geral tem que entender que incluir, né, em todos os sentidos, não só na questão da deficiência, mas a inclusão ela faz parte dessa sociedade tão bacana que a gente espera, que a gente necessita, que a gente acredita que um dia a gente vai alcançar, né? Então acho que é bacana que todo mundo, independente de ter um caso de deficiência na família ou próximo, que a gente comece a pensar sobre isso, né? Por exemplo, eu lembro que a gente via aqueles orelhões que tem uma sigla TDD, acho que é isso, que era o orelhão para surdo, né? E aí também eu fui pesquisar para ver esse orelhão aí. E é uma coisa antiga, cara, e para minha surpresa, né? A pessoa pegava aquele telefone e aí a pessoa sendo surda, ela digitava, uma terceira pessoa, né? Como se fosse uma telefonista, ela ia ler e aí ela ligava para o destino para poder passar a informação. E assim,
é uma coisa horrível, né? E obsoleta. E acho que hoje em dia o WhatsApp, ele acabou melhorando muito, auxilia muito isso também, né? Aplicativos que ajudam a fazer a tradução, e tem isso já, não tem? Você comentou lá de São Paulo, né? Isso, tem o Icon, que é um aplicativo, que acho que é o que está mais em alta nesse momento. Os outros, eles usavam um avatar, então o Tá, sinal não era claro, tá, né? Era um sinal robotizado, né? Ficava. entendi. Então esses aí foram acabando diminuindo o uso, né? Nem sei se saíram de linha ou não. Então esse Icon é o que está mais em alta agora, Tá, porque é uma pessoa, é uma central. Então você liga, você tem uma pessoa lá, é um atendente tá. que vai, você não conversa com uma máquina, né? É E isso é diferente, 24 horas por dia. 4 horas. Acho Mas legal não a tem gente. estabelecimentos. Mas assim, por exemplo, ele depende de internet. Tá, Então, se o surdo não tem condições de manter um plano bom, porque é uma ligação por chamada de vídeo de que usa um vídeo. aplicativo. Então, assim, o 4G puxa uma internet, e dependendo do Uhum, plano, em uma ligação você acaba com a sua entendi. internet. Então, assim, tem o lado dificultoso, né, claro, do aplicativo, mas já é um ganho para quem não tinha nada, Para né, quem uma não tinha comunicação nada. é um ganho, sim. Porque eu acho que é legal a gente falar de novo isso, porque na hora tava com aquela questão do eco, né? Então o Leandro estava falando que em São Paulo tem um aplicativo, então a pessoa vai ao médico, por exemplo, e ela faz uma espécie de uma chamada de vídeo, aonde a pessoa que é ouvinte, ela consegue, o intérprete, né, consegue falar para o ouvinte o que o surdo está dizendo, não é isso? Em Jundiaí nós não temos isso, Não temos em Jundiaí, não. certo? Isso E daí aí foi um ele, lançamento da Prefeitura de São Paulo e não tem muito tempo. É tá. pouco tempo, recente. Tá. Porque é legal a gente pensar e falar também que existem muitos surdos, né, aqui em Jundiaí, né? A comunidade surda é grande, né? A gente tem o Clube dos Surdos e a gente tem a TEAL também, que são instituições que trabalham com o surdo, né? O Leandro já participou, já fez parte dessas instituições, se ele pudesse falar para a gente sobre isso. Então tá. Antes, né, quando eu era pequena, eu comecei na TEAL, né, logo que eu fiquei surda, acho que com uns 4 anos. Só que lá não tinha Libras, né? Era a terapia, então eu treinava oralidade, tinha fono, psico. E aí, quando eu fui para uma escola que não tinha surdos, né? Eu era o único da sala e minha mãe conversou com a direção, foi atrás, e ela descobriu o Conde que tinha uma sala somente para surdos lá. Então eu tinha colega surdo, a sala inteira era surda, né? Então ali eu comecei a ter contato com a Libras. E depois eu comecei a frequentar o Clube dos Surdos, mais adolescente, e foi lá que eu desenvolvi mesmo a língua de sinais. Ou seja, isso também é importante a gente perceber como o acesso a esse tipo de instituição, esse tipo de trabalho faz toda a diferença, né? Porque igual o Leandro trabalha, tem uma vida normal, como de todo mundo, tem, né, as suas obrigações aí, consegue se comunicar com todo mundo, mesmo tendo uma certa dificuldade, mas ele foi alfabetizado em língua portuguesa, foi alfabetizado em Libras, então isso mostra que realmente você usar a acessibilidade de uma forma correta mesmo, a inclusão, né, promovendo a inclusão de verdade, faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Isso é muito importante, muito importante. E essas instituições, né, aproveitando o gancho para falar, tanto a ATEAL quanto o clube, elas são instituições que elas dependem, né? Elas têm essa dependência financeira, porque não são empresas, né? Sim. Então, elas dependem de projetos sociais, de ajudas de outras empresas, de pessoas, de governo. Então, uma coisa que nós sempre comentamos aqui em casa, né? Por exemplo, o Jundiaí tem um polo de empresas tão Sim. grande, eles precisam cumprir a cota de pessoas com deficiência e normalmente eles procuram surdos, porque o surdo, a empresa quase não precisa fazer adaptação. Então, assim, se eu contrato um cadeirante, ela precisa ter uma adaptação de escada, Mobiliário. de corredor aberto, né, largo. Se ela contrata um deficiente visual, ela tem que ter piso tátil, ela tem que ter uma série de adaptações físicas na estrutura da empresa.
Então, para não gastar dinheiro, infelizmente, eles acabam contratando pessoas com outras deficiências que não precisem de adaptações físicas na estrutura do prédio da empresa. Certo. E aí os surdos se enquadram nessa, né? A adaptação que eles precisam é Libras. E no Sim. máximo um aviso luminoso ao invés de sonoro. Tipo, um alarme de incêndio, eles precisam de algo luminoso. Então, são adaptações simples, Mínimas, né? mínimas. Então, as empresas dão preferência para os surdos. Claro, eles contratam outras pessoas com deficiência, sim, mas os surdos são muito procurados por isso, né? Certo. E assim, a gente aí precisa tanto, mas não investe, né? Essas empresas, na hora de doar uma parte do lucro, de doar, né, para o terceiro setor, eles não fazem. Mas aí, na hora de cumprir a meta para a lei de cotas, sempre eles procuram essas Exatamente. instituições, né? Então, assim, chove de empresas pedindo currículos na ATEAL de surdos, pedindo currículos de surdos no clube. Então, assim, eles só procuram essas instituições quando eles precisam, né? Isso é muito triste. Se eles fizessem um investimento ajudando financeiramente, no futuro, eles empregariam pessoas já capacitadas. Exatamente, é. Eles ajudassem as instituições, olha, eu vou doar computadores, eu vou doar um dinheiro para você ajudar em um curso de informática para o surdo, ou para os outros deficientes, com as outras instituições também. Quando esse adolescente crescesse, ele já estaria pronto para o mercado de trabalho, né? E ele poderia contratar. Então, tem algumas empresas que fazem esse projeto, mas são mínimas, são poucas, né? E isso falta. Infelizmente, falta. E aí a gente teria que ver também qual que é o interesse do município, né, da prefeitura em si, promovendo leis, né, para que realmente tenha essa parceria, né, da empresa com investimento para quem tem a deficiência. Porque você falou outra coisa bacana, né? O adolescente, a gente sabe que o adolescente, quando ele, né, tá indo aí para a fase adulta, ele quer trabalhar, ele quer procurar um emprego. E para o adolescente típico, que não tem deficiência, ele já tem uma série de barreiras que ele vai ter que enfrentar, né? E o deficiente físico vai ter a deficiência, não a deficiência em si, mas assim, essa barreira da empresa realmente, como você falou, né? De não Da estar empresa ser adaptada. deficiente, né? Não Exatamente, a empresa está. dele, mas a empresa Isso. na inclusão. Exatamente, porque o deficiente ele conseguiu superar a deficiência, ele consegue, né, pós-superação, ele vai chegar lá, né? O problema é chegar lá e a empresa não está adaptada para isso, né? Não está pronta para isso, né? E aí talvez o que falta é um olhar aí justamente da prefeitura com as empresas da nossa cidade, pensando no portador não, no deficiente físico, né? Ou auditivo, visual, não importa qual, que é o que você falou. Na verdade, eles poderiam estar empregando qualquer tipo de deficiente, né? Só que o incentivo não existe, né? Infelizmente, né? É verdade. É Né? verdade. Uma curiosidade, assim, também, né? Por exemplo, televisão. A televisão tem o close caption lá, né? Tem as legendas. Isso é uma coisa universal? Todos os canais, por exemplo, quando o Leandro, não importa a emissora, ele consegue assistir? Ou também isso é uma inclusão que existe entre aspas, né? Determinado programa, determinada emissora, como que é isso daí? Algumas têm, né? Mas outras não. Então, isso é muito difícil. Às vezes é um recurso da própria televisão, às vezes uma marca de TV específica tem essa função e outra não. Às vezes uma emissora se preocupa mais do que as outras, né? Então, isso é difícil. Por exemplo, nós tínhamos TV a cabo, né? Certo. Nós cancelamos esse ano. Ele falou: não vou ficar pagando, eu não consigo assistir nada. Nada, não consegue assistir nada. Porque na TV a cabo, eu não sei, mesmo tendo recurso da TV, quando a gente liga a antena normal, funciona o closed caption. Mas quando a gente está na TV a cabo, não tem. Então, assim, uma emissora que na antena convencional tem, na a cabo A não tem. cabo, Então ele falou assim: eu vou ficar pagando, eu não consigo assistir nada. Aí o que ele assiste? Netflix, né? Outros coisas. Aí ele falou assim: não compensa a gente ficar pagando algo que a gente paga tanto tempo e eu não consigo assistir nada. Então aí nós chegamos assim a cancelar, porque já cansamos de brigar, de falar.
falei assim, poxa vida, vocês têm a função de legenda, mas nenhum canal tem. Lá em Brasília, tem, por exemplo, no estado de Brasília, eu não sei se chega a ser um decreto, alguma coisa assim, ele falou, não sei. Mas, por exemplo, lá, quando tem propaganda política, alguma coisa, a janela de Libras é maior. Então fica mais Tá, claro para o surdo ver, tá. né? E aqui ela fica tão pequenininha que a gente não consegue nem entender os sinais. Então, às vezes, eu falo para ele, olha, você viu que tal coisa tem legenda? Às vezes um vídeo no YouTube, legenda não, janela de Libras, às vezes um vídeo no YouTube, alguma coisa, ele fala, eu vi, mas não consegui, porque ela fazia um sinal perto da boca, eu não sabia se era no olho, se era na boca, então confunde, então eu não consegui ver tudo. Ele pegava, assim, em pedaços, mas porque a janela de Libras, eles colocam para Muito dizer que reduzido. tem inclusão, mas ela é minúscula. É. Existe toda uma legislação que determina, né, o tamanho da janela, mas aí provavelmente eles ou estão fora desse padrão ou estão usando realmente assim. E também, se a gente pensar, uma janela de Libras numa TV de 42 polegadas é bem diferente de uma janela de Libras numa tela de celular, né? Tem essa Então, diferença também, né? mas isso difere também, porque se a janela for pequena, nossa TV em casa é de 46. Tem janela que fica num cantinho minúsculo de Mesmo. 4 na TV. Então, não importa o tamanho da TV. Tá, O que importa é o tamanho que você vai ajustar a janela antes. Tem um manual com o enquadramento ideal, tem o valor mínimo exigido para a legenda de Libras, né? O certo. enquadramento mínimo tem, mas eu não sei se as pessoas chegam a ver, né, esse documento antes de preparar, né? Antes, porque assim, em época de campanha política, o que mais a gente vê é a janela de Libras, né? Mas aí a gente Exatamente. vê, às vezes, profissionais desqualificados, porque eles querem o mais barato. Então, pega uma pessoa que está no curso básico de Libras, então põe, a pessoa nem sinaliza direito. Muitos intérpretes viram chacota na comunidade surda. Esse candidato, ele perde votos porque ele não vai atrás da qualidade, ele vai atrás do que é mais barato na campanha. Então, isso é um grande problema. E outra que às vezes até põe um cara bom lá, mas deixa uma janela pequena que o Muito surdo, pequeno. então, assim, você gastou dinheiro, você pagou um cara de qualidade e ainda assim não adiantou em nada na sua campanha, porque ó, tá mal assessorado, né? Tá minúsculo. Então, tudo isso tem que se pensar muito bem antes de fazer. Entendi. Opa, só cliquei errado aqui. A cidade, a gente para meio que para ir já para o finalzinho do nosso bate-papo aí, na questão da cidade, o que o Leandro acha? Jundiaí é uma cidade acessível? É, quais pontos ele acha que poderia ter alguma mudança, né? A gente falou de cinema, embora seja privado, mas assim, por exemplo, a gente tem o Parque da Uva geralmente recebe feiras, tem uns eventos lá. No geral, né? O que ele poderia falar para a gente da acessibilidade em Jundiaí? O que ele acha sobre isso daí? Bom, em Jundiaí tem muita coisa que evoluiu, sim, né? Intérprete nas escolas, isso é muito importante, que tem muitas cidades da região que não tem nem isso, então as crianças surdas têm professor de apoio, mas não tem intérprete específico na língua de sinais, então isso é muito difícil. E Jundiaí, apesar de ter evoluído um pouco mais do que essas cidades da região, ainda precisa melhorar muito, né? Então, por exemplo, quando eu vou ligar para marcar um médico, eu não consigo, não tem um atendimento para surdo. A minha esposa precisa ligar, ou a minha mãe, ou a minha irmã. Então, sempre eu estou dependendo de alguém Entendeu? para fazer coisas para mim. E que a cidade deveria pensar que o surdo fica doente, o surdo precisa de médico. Se eu quiser chamar um SAMU, eu não Isso. consigo. Eu preciso depender de alguém. Se o SAMU chega e eu estou doente, Não eu não consegue. consigo falar para ele aonde dói.
se eu sou alérgico a alguma medicação, né? Então, assim, é vida, é vida. Só na cultura, no lazer, é difícil, falta. Mas a minha maior preocupação é na área da saúde, porque são vidas, né? O surdo é uma vida, é um cidadão. Então, Sim, isso é muito difícil. isso, eu concordo, eu acho. Ele falou que tem um surdo que pediu para você dar uma desativada nos Ah, comentários, porque tá difícil de ver os sinais claros. eu li, é que eu achei que ele ia tirar, mas beleza. Eu acho que isso é a real mesmo, né? É o que o Lê acabou de falar. É um pagador de imposto, é um cidadão e está sendo privado do seu direito, né? Dos seus direitos básicos aí. E mais uma vez eu vou repetir aquela frase, né? Para nós que não temos a deficiência, a gente já tem muita coisa para superar, não é fácil, né? Imagina agregar isso a uma deficiência, seja ela qual for. E eu acho que é um papel da cidade realmente pensar em políticas para, de fato, ser uma cidade para todos, né? A gente não pode ter a cidade de Jundiaí bacana, legal, para um grupo e esquecer outro grupo, né? E isso também não pode ser só numa questão, a gente, que foi falado, a gente pensa muito na cultura, por exemplo, né? Ah, em cultura tá ok, né? A gente lá vai assistir um filme e vai ter lá a janela. Mas não é só isso, é no dia a dia mesmo, né? E a inclusão, ela tem que ser de verdade, né? Eu acho que esse é mais um dos papéis muito importantes da escola, né? Eu imagino que as crianças sendo alfabetizadas, tendo conhecimento de Libras, né? Porque às vezes a pessoa só pensa num outro idioma, atrelando com a questão financeira ou profissional, né? Ah, é interessante aprender inglês, tal, o espanhol. A gente sabe disso, isso é importante. Mas numa sociedade que a gente quer realmente uma inclusão, a gente tem que pensar nesse quesito que a Libras é importante. Eu acho que se for ensinado Libras para os pequenininhos, né, eles crescerem aprendendo Libras, isso já vai fazer uma diferença grande aí, né? Isso tem todo um ganho lá na frente, né? Bem, bem bacana isso daí. E a questão do clube dos surdos e a TEAL, que vocês, né, que a gente citou aqui, que desempenham um papel muito importante também, que fazem essa inclusão, né? E só que mesmo assim a gente sabe que infelizmente elas são limitadas, não dá para atender todo mundo, né? Tem um custo isso, tem fila, todo um processo também. Então a gente acaba tendo muitas pessoas que necessitam desse tipo de auxílios, de trabalho e acabam ficando excluídas ainda, né? Não conseguem ter acesso a isso daí, né? Eu acho que a cidade ela poderia pensar de fato numa inclusão mais verdadeira, mais ampla, né, para todo mundo. É, aumentar esse tamanho dessa inclusão, né? Agregar mais pessoas para esse processo, né? Isso. E pensando em inclusão, você falou de escola, né? Uma coisa que, assim, hoje um pouco menos, mas que lá atrás foi muito difícil, como a gente tem filho e os dois trabalham, né? Reunião de pais, normalmente é no horário que a gente está trabalhando, tem Uhum. que pedir saída do trabalho, alguma coisa assim. Então, normalmente eu que ia nas reuniões, né? Mas teve um dia que eu não consegui ir. Eu tinha uma reunião importante no meu trabalho. E aí eu falei, agora você vai ter que ir. Aí ele falou, meu Deus, como que eu vou conversar com a professora? Né? Porque assim, ele ia chegar na reunião, ela ia falar, falar, e assim, a escola inteira sabia que ele era um pai surdo, o único pai surdo da escola. E que os nossos filhos já estavam lá há 3 anos. Certo. 3 anos estavam estudando nessa escola. E assim, e a escola nunca pensou que um dia ele poderia participar de uma reunião, porque eu sou a Sim. mãe, né? Então, sempre é a mãe que vem. Mas não, a escola pede tanto a participação do pai, Isso. né? E assim, o Isso. pai querendo participar e não conseguia. E aí o Miguel, acho que tinha uns 5 anos, ia fazer 6, né? Hoje ele tá com 9. E isso, os gêmeos eram bebês ainda na época, isso Tá. mesmo. E aí ele foi na reunião e quem que interpretou? Miguel. Com Ai, a mãozinha minúscula. Ele falou assim, tive que pôr o Miguel na fogueira, porque a professora falava, só que ela ficou muito nervosa, sim. né? Uma excelente professora, uma professora maravilhosa, muito carinhosa, sempre preocupada,
Mas assim, não estava preparada, não era culpa dela. Ela não estava Sim, preparada. Ela não recebeu essa preparação antes para lecionar, né? E isso. nós que somos professores, a gente sabe a dificuldade de incentivo para o professor estudar, fazer especialização, isso é muito difícil. Então, assim, ela não era culpada, né? O sistema é o culpado, não a professora. Isso mesmo. E aí o Miguel viu que o pai não estava entendendo nada e que a professora começou a suar, suar frio. Aí o Miguel falou assim: não, pro, você não entendeu. Meu pai tá falando isso, isso, isso e isso. Aí a professora, ah, é verdade, Miguel, você sabe, então vem cá ajudar, pro. E aí a professora falava, o Miguel fazia em Libra, só que assim, os sinais dele não eram perfeitos, né? Uma É, criança. é, Mas foi o que salvou. Então, assim, aí o Lê chegou em casa e falou: nossa, sorte que o Miguel estava junto. Mas você imagina quando o casal mãe e pai são surdos da criança, porque sim, ainda aqui tem a exato. balança, né? Então, ele é surdo, eu ouvinte, então tem hora que pende, a gente puxa, Isso, meio equilibrado. Mas e quando o casal é surdo? sim, Né? Isso é muito difícil. Né? Então, assim, a escola não pode esquecer que a criança é ouvinte, mas às vezes os pais são surdos, sim, exato, né? Então a escola exato, tem que estar preparada para os pais também, né? No geral, exato. né? Escolas públicas e escolas particulares também. Sim, isso. A gente tem pais surdos que pagam escolas particulares para os filhos. E aí chega na reunião, o pai faz o quê? Né? A escola às vezes não está preparada. Exato. É. E você falou, né? O sistema não está preparado e quem pode cobrar o sistema? A sociedade, né? A sociedade num todo, no geral. Então, acho que esse bate-papo, a ideia justamente era esse, né? Que a gente pudesse chamar a atenção das pessoas que são da comunidade surda, que sabem essas barreiras que tem que enfrentar, e principalmente aquelas que não são da comunidade, mas que tem que abrir os olhos para isso, né? A gente está falando hoje aqui da surdez, mas é o deficiente visual, então é o cego, é o cadeirante, é o aspecto autista, o Down, ou seja, essa sociedade, essas pessoas fazem parte da nossa sociedade. Então, a sociedade no geral, a gente tem que abraçar isso. A gente está falando tanto aí da inclusão social, da inclusão racial. Eu acho que todas elas são importantes, né? Não existe uma inclusão mais ou menos importante. Mas quando a gente fica indignado com algumas coisas erradas na sociedade, a gente tem que olhar para todo mundo com a mesma indignação, para todos os casos, né? Então, assim, eu não posso falar, eu não sou surdo, então, pô, não existe aqui acessibilidade no cinema, para mim não tem problema, né? Eu não sou surdo. Mas não é assim que a gente pode pensar, né? A gente tem que pensar realmente na sociedade. Pô, eu quero sair com um casal, Carol e Leandro, eu quero ir lá no bar, num restaurante, eu quero que todo mundo curta aquele momento. Não porque ele tenha deficiência, que para ele seja diferente, né? Então, acho que a ideia é essa, é chamar a atenção das pessoas para isso. Queria agradecer muito, né, a presença que vocês puderam participar aqui com a gente. No comecinho da nossa live, infelizmente, a gente teve um probleminha de áudio. É a primeira live, tá, pessoal? Então, assim, essas coisas a gente sabia que poderia alguma coisa dar com algum problema, né? Mas acabou meio que corrigindo, acho que a gente falou. Então, vou resumir bem rapidinho. A Carol, ela é casada com o Leandro é surdo, a Carol é intérprete de Libras. Eles têm 3 crianças lindas, né? Tem o de 9 anos e os gêmeos de 6 anos. Eles levam uma vida é, absolutamente normal, com todos os anseios, as dificuldades que eu levo com a minha família. Só que além de tudo isso que a gente passa, eles têm essa barreira grande aí da inclusão, né? Então, assim, a gente precisa pensar numa cidade realmente que seja inclusiva e mais do que na cidade, acho que a gente tem que pensar numa sociedade que seja inclusiva, né? Nós, como professores, a gente sabe que, por exemplo, uma criança que tem deficiência, ela não tem que estar ali na escola só por estar, né? A gente tem que promover também o conhecimento para ela, a gente tem que dar para ela as mesmas condições para as crianças que são típicas, mas o sistema, infelizmente, acaba barrando muita coisa, né? Então, falta especialização, falta o material, né? Eu tenho conversado com muita gente que trabalha na área da educação inclusiva e muita gente que fala para mim, olha, eu sou formado, eu tenho formação, eu tenho conhecimento, mas não tem material. Então, a gente vira o rei da sucata, a gente tem que pensar em mecanismos para atingir aquela criança, para tentar passar a educação para ela, mas falta o material.
Então, acho que a sociedade, no geral, tem que começar a cobrar isso daí, né? Se a gente quer realmente uma sociedade melhor, uma cidade melhor, e uma Jundiaí, que é o nosso caso, que nós moramos aqui, uma Jundiaí bacana para todo mundo, a gente tem que começar a questionar isso daí, né? Se realmente todo mundo tá tendo o mesmo acesso, está tendo os mesmos direitos, né? Então, assim, queria agradecer muito quem participou, quem está nos assistindo aí, é, falar que a gente vai promover outras lives com outros assuntos, alguns também falando de inclusão e outros assuntos também. Gostaria muito que vocês participassem, mandem as sugestões até. Depois desse vídeo vai estar no YouTube e eu vou colocar na descrição o contato tanto do Clube dos Surdos quanto da TEAL, que são essas duas instituições que nós falamos aqui, né? Então a parte financeira também vem de contribuições, né? De venda de materiais. Então quem tiver interesse, quiser conhecer também, o Clube dos Surdos tem curso, acho que a TEAL também tem, né? Sim. Promove curso. Então, eu quero aprender Libras, né? Se você mora em Jundiaí, são duas instituições bem bacanas. Que eu acho que é isso, assim, a gente ouve falar muito assim, né? A pessoa conhece alguém que é surdo, pô, eu quero aprender Libras, né? Eu acho que isso é a maior forma da gente mostrar que a gente se importa com o outro, né? A gente quer incluir, a gente quer poder conversar de verdade com a pessoa. Acho que isso é muito bacana. E agradecer vocês, agradecer aí o Lê, muito obrigado mesmo, tá bom? E se vocês querem falar alguma coisa pra gente encerrar, Não, acho que é só isso não. Falou para ver se tem alguém nos comentários que às vezes quer comentar alguma coisa. isso. Vamos ativar aqui se tem alguém. Agradecer todo mundo que participou aí, muito obrigado. Agradecer a paciência, né, que nós tivemos esse pequeno problema no começo aí, mas tudo é ajustável, viu, pessoal? Tudo é ajustável. Aos poucos, a gente vai pegando os macetes aí, né? Tá? E faça a sua parte, né? Eu acho que hoje eu conversei com uma pessoa que ela é da causa animal. E aí eu falei para ela assim, tem gente que se incomoda, né? E fulano fica lá, só se preocupa com animal. Fulano só se preocupa com idoso. Eu acho que é isso, você tem que se preocupar, você tem que escolher uma bandeira, vestir essa bandeira e falar, meu, sabe, não importa que eu não tenha animal, né? Não importa que eu não tenha um idoso, que eu não tenha alguém com deficiência, mas eu tenho que cobrar isso, né, do poder público, da sociedade, do comércio, de tudo. Acho que essa inclusão tem que ser verdadeira e a gente tem que realmente ter as nossas causas, né, e correr atrás disso e brigar e abraçar essas pessoas, essas causas. Acho que isso é muito importante, né? Muito obrigado por todos aí, então. A gente vai encerrar e eu quero agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado mesmo, viu? A Valeu, gente Lê. também agradece o convite. Muito obrigada, Rô, pela amizade, parceria de sempre. Isso. Tamo junto, é isso daí. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, Lê.